que o resultado é bom porque contra esse time, com essa fragilidade toda, acho que a obrigação do Flamengo era ter feito os gols necessários, mais 2, para ficar na primeira colocação e escapar, né, de Palmeiras, de São Paulo, de River Plate, de provavelmente Racing, Internacional. Claro que sempre você pode dar sorte. A sorte do Flamengo qual seria? Pegar a LDU, o mesmo time que ficou na primeira colocação do seu grupo nas oitavas de final. Ou vá lá, um Vélez. Mas assim, a chance de você ter um confronto já muito mais duro nas oitavas é muito maior. Então acho que nem o resultado foi tão bom assim. Agora, imaginar o sofrimento que a gente viu no final do jogo, principalmente, isso eu achei que era impossível. Mesmo tendo visto os 90 minutos, imaginar esses 3, 4 minutos finais eu não imaginava. Foi uma coisa absurda mesmo, que sem de torcedor agradecendo ao Rossi por essa classificação, é realmente impressionante. André Kfouri, sobre a frase do o importante era ganhar, é difícil a gente utilizar essa frase quando o Flamengo, porque já demonstrou o que demonstrou de futebol, já apresentou um futebol muito melhor do que apresentou hoje, e também por conta do elenco, né? Então é difícil a gente olhar para o Flamengo e falar assim, mas o importante é que vencer uma partida. Mas boa noite, Marcela, boa noite a todos. Esse jogo, ele é compatível com o resto da fase de grupos do Flamengo, né? A gente não pode reclamar, a gente não pode criticar o Flamengo de incoerência durante essa fase de grupos da Libertadores, em que a gente imaginava que, por exemplo, o Flamengo faria o que o Palmeiras fez no seu grupo. O Palmeiras encerrou a sua fase de grupo hoje com um placar de tênis, um pneu na última partida e zerou a fase de grupos do torneio. A gente imaginava que o Flamengo fizesse algo parecido, tem potencial para isso. A gente olha os adversários, o que o Flamengo já tinha jogado, né? A capacidade técnica, aquilo que o Flamengo reúne como jogadores, um número de jogadores com capacidade para decidir, desde o início contra esse mesmo Táchira, mais fora de casa, obviamente, quando o Flamengo vence para abrir a Libertadores e é criticado pelo Felipe Luiz com justiça na entrevista coletiva, ali parecia que, bom, a partir de agora as coisas vão ser diferentes, esse foi um jogo fora daquilo que o Flamengo poderia fazer, deveria fazer, e com o passar do tempo, óbvio, a visita do Córdoba ao Maracanã, quando o Flamengo se colocou num buraco que ele conseguiu sair hoje, com muito sofrimento no final do jogo. E a falta de controle que o Flamengo demonstrou, que é uma das principais características do time que o Felipe Luiz quer ver em campo, ela ficou muito evidente no final, né? Porque uma coisa é você passar por um período de sofrimento no jogo, porque as coisas não estão acontecendo, você tenta de um jeito, que é com mais elaboração, você não consegue porque você está sendo bem marcado e não parecia estar num dia inspirado. Pedro, numa noite inspirada. O Pedro, por exemplo, fez uma atuação aquém daquilo que ele está acostumado a fazer, a gente está acostumado a ver. Mas isso não é uma crítica individualizada, ele não é culpado de nada, mas é um detalhe a mais numa noite em que o Flamengo jogou mal. Aí você começa a tentar chutar de fora da área, que é um recurso plenamente válido e inteligente em situações como essa. As coisas não funcionam também. E aí o medo do gol não sair começa a tomar conta do estádio e depois do time em campo, e você percebe uma equipe travada pelos nervos ao não conseguir jogar. Faz o gol e parece que quando o jogo vai terminar, esses mesmos nervos voltam a te prejudicar, porque você não conseguiu dar o segundo passo, que é um segundo gol, pelo menos, não em relação ao saldo no grupo, mas para dar garantia da vitória. Para dar a garantia da vitória e pelo menos tornar o ambiente no Maracanã mais tranquilo. Para o fim, o calor que o Flamengo levou do Táchira, eu tô de pleno acordo com o Jean. Dava para imaginar uma série de coisas ruins acontecendo na noite de hoje. Mas o Flamengo sofrer da maneira que sofreu e quase levar o gol de empate, quando deveria estar soberano em campo, defendendo esse placar de 1-0, que não era o melhor que o Flamengo poderia fazer, mas fazia, pelo menos, com que o Flamengo escapasse dessa fase de grupos em segundo lugar. Agora é aquilo. Potencial é potencial. O Botafogo se classificou ontem, em segundo também. Então, vai ter bastante gente aí que se orgulhou da sua fase de classificação e do primeiro lugar, já de cabelos em pé. Para pegar Flamengo e Botafogo. A parte teórica disso é a pura verdade.
o Flamengo, principalmente, não mostrou futebol que confirme essa ideia. O sorteio segunda-feira, meio-dia, e é claro que vocês acompanham aqui na ESPN e também no Disney Plus. Vamos para a torcida reclama demais, o Rossi não gosta porque a torcida vai no intervalo, mas é um Flamengo que poderia apresentar um futebol muito melhor, não consegue apresentar. Mas era um Flamengo que tinha a obrigação de vencer e por isso ficou muito nervoso. O Flamengo, pelo tamanho que tem, não tem de ficar nervoso porque tem de vencer Deportivo Táchira em casa não, Zupa. É isso, Marcela. Uma ótima noite a você, aos companheiros e ao fã de esporte. Acho que o que deu para ver de algo positivo, de trechos de bom jogo nessa vitória do Flamengo sobre o Táchira foi muito menor do que se imaginava, né? O Flamengo, como é de praxe, como é o seu padrão, começa os tempos com muita força e quando não consegue abrir o placar ou aumentar o placar no segundo tempo, nesse começo, o time tem mostrado dificuldade de manter. Então, os primeiros 10, 12 minutos não foram ruins. Os primeiros 15 minutos do segundo tempo foram interessantes, mas o Flamengo teve problemas para executar a sua proposta. Nem acho que o problema hoje foi a proposta. Seria desafiador para o Flamengo tentar furar de fato a linha de 5 defensiva. O Táchira mudou a maneira que joga. O Táchira raramente joga com 3 zagueiros. Para levar na normalidade, e eu não vou levar na normalidade passar drama. O torcedor do Flamengo passar drama num jogo contra o Deportivo Táchira. O time da minha mãe, do Spini, faz jogo duro contra o Deportivo Táchira. O Deportivo Táchira, ele não ganha de ninguém. E o Flamengo conseguiu deixar o seu torcedor tenso, conseguiu fazer seu torcedor imaginar mais um vexame no Maracanã, com uma atuação ridícula, uma atuação apática, que é reflexo do discursinho fajuto do senhor José Boto e do Felipe Luiz, lá no começo da temporada, dizendo: brasileiro é prioridade. Não é prioridade. A Libertadores, ela sempre tem que ser prioridade para o Flamengo. E com esse futebolzinho fajuto que o Flamengo jogou hoje, com esse futebol apático que o Flamengo jogou hoje, o Flamengo não passa de adversário difícil no mata-mata. Eu sempre falei isso no Flamengo do Tite e muitos diziam: pilhado, mas está passando. Você quer reclamar passando? E olha o que aconteceu. Foi eliminado pelo fraco Peñarol, sem fazer um gol sequer no Peñarol. Então, tem que cobrar enquanto é tempo. A primeira fase do Flamengo nessa Libertadores foi simplesmente ridícula. O Flamengo conseguiu brigar até os últimos 30 minutos de jogo para se classificar com o Central Córdoba. Até esse ano, ninguém nem sabia o que era o Central Córdoba. O Central Córdoba é um nada da Argentina. É um time minúsculo da Argentina. E foi esse time que ganhou do Flamengo no Maracanã, que não perdeu para o Flamengo nessa Libertadores e que quase, por muito pouco, não tirou o todo-poderoso Flamengo da competição. Então é aquilo, para ser todo-poderoso, tem que ter atitude de todo-poderoso. Tem que ter culhão de todo-poderoso. Tem que ter brio de todo-poderoso. Porque o Flamengo vem sendo ridículo na Libertadores. E não dá para o torcedor levar isso na normalidade. Porque o torcedor que foi para o Maracanã hoje, 66 mil pessoas, imaginando uma goleada, porque todo mundo imaginou uma goleada. O Flamengo precisava vencer bem para ser o líder do grupo. Tinha um grupo fraco. E aí esse Flamengo fajuto da primeira fase da Libertadores, porque pode melhorar? Pode. Felipe Luiz pode evoluir esse time na Libertadores? Claro que pode. Mas a primeira fase foi fajuta e acredite, num grupo ridículo, o Flamengo é o segundo colocado. É o segundo colocado de um grupo que tem LDU como líder. E a LDU, é bom a gente deixar isso claro para o torcedor do Flamengo. Não acredite em quem quiser dar discursinho para enganar trouxa para você. A LDU desse ano é bem diferente da LDU de outros anos. É o time mais fraco da LDU nos últimos anos. Então não pense, não, a LDU ser líder dá para levar numa boa. Não dá!
para levar numa boa. Nem se fosse a LDU mais poderosa dos últimos anos contra esse elenco do Flamengo, vamos pegar valor de mercado. Vamos colocar Gerson. O Léo Ortiz, gente, eu nem posso falar. O cara joga bem todos os jogos. A bola que ele tirou de calcanhar hoje, porque teve isso. Ainda teve aquele lance que o Flamengo teve o risco de levar um empate. E o Léo Pereira tirou de calcanhar a bola. Agora, Gerson, Bruno Henrique, Pedro, Michael, Cebolinha. Olha o time que tem esse Flamengo. Não dá para a gente levar na normalidade o futebolzinho mequetrefe que o Flamengo apresentou nessa